Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 29 de março. Supremo conclui audiência pública sobre o Marco Civil da Internet. O encontro foi convocado pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores de 2 recursos que tratam da responsabilização de provedores por conteúdos considerados ilícitos em redes sociais. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Plenário do Supremo julga ação contra a lei que criou departamentos de execução e de inquérito na Justiça de São Paulo. Ministro do STJ substitui prisão preventiva de modelo carioca por medidas cautelares alternativas. E ainda, membros do Ministério Público Federal e representantes dos 3 poderes firmam pacto nacional em defesa da democracia. Terminou hoje a audiência pública do Supremo Tribunal Federal, que discutiu o Marco Civil da Internet. O encontro foi convocado pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores de 2 recursos que tratam da responsabilização de provedores por conteúdos considerados ilícitos em redes sociais. Acompanhe na reportagem de Evelyn Araújo. Ao longo dos 2 dias de audiência pública, foram em média 12 horas de debates sobre o Marco Civil da Internet. Mais precisamente, a responsabilidade dos provedores pelos conteúdos publicados por usuários e a possibilidade da remoção do material do ar. Na manhã desta quarta-feira, último dia de audiência, o destaque foi mais uma vez o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A norma estabelece que os provedores só podem ser responsabilizados por conteúdo de terceiros se descumprirem ordem judicial específica de remoção. Diogo Reis, representante do Instituto Liberdade Digital, apontou que o Congresso Nacional tem poder decisivo nos próximos passos da regulação. Como regular os parâmetros dessa sessão? Como trazer isso diante de uma decisão judicial? Ou trazer isso pelo poder do próprio judiciário. Talvez, mesmo de modo excepcional e restrito, nós não consigamos fugir ou se afastar da necessidade do processo legislativo. Da Alemanha, o representante legal do Legal Grounds Institute, Ricardo Campos, falou por videoconferência. Ele sugeriu medidas que podem ser adotadas pelo Supremo Tribunal Federal para melhorar a autorregulação das redes sociais. A principal é a participação social. Se ter um canal para queixas e denúncias na própria plataforma e de fácil acesso para os usuários, para que os próprios usuários possam pedir, questionar, remoção, receber uma justificativa clara e fundamentada pela remoção ou não remoção. Tudo o que foi produzido no encontro vai ser transcrito e liberado nos autos dos recursos que tramitam na Corte sobre o tema. Depois das exposições, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, que convocaram a audiência pública, fizeram um balanço do trabalho e agradeceram aos expositores. O ministro Toffoli disse que a conclusão sobre o que foi apresentado será manifestada no voto de cada magistrado, mas que o encontro deixou clara a necessidade de estabelecer limites e responsabilidades para a atuação das plataformas. Analisar os limites ou os defeitos ou os vícios que têm que ser aprimorados na legislação brasileira de acordo com a Constituição da República. O que hoje nós temos visto, não só no Brasil, mas no mundo, é a campanha de ódio, a campanha contra a democracia e contra as instituições. E isso é um ataque coletivo. Então, também, quais os meios que a legislação e que a Constituição tem para sancionarmos aquilo que é o crime, aquilo que é o abuso e qual a melhor maneira de fazê-lo. Os ministros disseram que ainda não há uma previsão de quando os processos serão levados ao plenário. Mas, segundo o ministro Fux, a audiência deu informações suficientes para análise. Ele defendeu, inclusive, uma participação semelhante das entidades durante o julgamento. Luiz Fux lembrou que, em muitos casos, há questões que extrapolam o conhecimento jurídico. Por isso, a importância desse tipo de debate. Ouvimos várias versões sobre a responsabilização dessas violações.
sem prejuízo também aqui foram abordados temas políticos interessantes, como essas plataformas às vezes recebem conteúdos que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Então tudo isso vai ser exposto no meu voto, no voto do ministro Dias Toffoli, e certamente o plenário terá a oportunidade de ouvir alguns amigos da corte que aqui estiveram presentes para ter uma visão plural do problema e chegarmos a uma solução uniforme. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento da ação que questiona a lei que criou departamentos de execução e de inquérito na Justiça de São Paulo. Marta Ferreira tem todas as informações. Os departamentos foram criados por uma lei complementar estadual de 2013 e por uma resolução do Tribunal de Justiça de São Paulo. O objetivo é promover celeridade na apreciação e concessão de benefícios aos condenados. A norma prevê que em cada sede das 10 regiões administrativas judiciárias haverá uma unidade regional do departamento instalada. Além do controle dos benefícios dos presos, também compete autorizar saídas temporárias e inspecionar os estabelecimentos prisionais. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi quem entrou com a ação no Supremo, alegando que a instalação de departamentos apenas nas comarcas de maior movimento processual do Estado atenta contra as garantias do amplo acesso à justiça, da ampla defesa e da eficiência da administração pública. O caso foi levado a plenário. O relator do processo é o ministro Dias Toffoli. Ele começou o voto lembrando que a criação dos departamentos segue recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Toffoli acolheu em parte o pedido para declarar inconstitucional apenas o dispositivo da lei que trata da designação de juízes para os departamentos. Voto no sentido de dar apenas parcial procedência à ação direta, conhecendo-a em parte, porque não conheço em relação às resoluções, declarando a nulidade com redução de texto do dispositivo da Lei Complementar Estadual de São Paulo, número 1208/2012, que é o parágrafo 3º de seu artigo 1º, que vou omitir a leitura que já a fiz. Voto ainda pela modulação dos efeitos temporais da presente decisão, a fim de que ela produza efeitos apenas após o transcurso do prazo de 24 meses, contados a partir da publicação da ata desse julgamento. O ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator, votando pela constitucionalidade da lei paulista. Não me parece ferir inamovibilidade, porque mesmo que entendamos que seja uma inamovibilidade temporária, assim como temporário é o mandato de 2 anos, a quebra dessa, entre aspas, inamovibilidade temporária, dessa designação por 2 anos, ela só poderá se dar pelos mesmos requisitos que a inamovibilidade geral se dá. Interesse público, decisão fundamentada, e aqui, como eu disse na minha interpretação, eu completo maioria absoluta e garantida ampla defesa. Não me parece que fere o juiz natural. O juiz natural, a Constituição, tem o inciso 37, o inciso 53 do artigo 5º, tem o seu duplo aspecto. Veda tribunais de exceção, isso não é um tribunal de exceção, porque é um órgão do judiciário criado por lei. Tanto o Departamento de Inquéritos Policiais, quanto o Departamento de Execuções Criminais. E o segundo aspecto do juiz natural é que alguém só pode ser julgado por um juiz pertencente ao judiciário, de acordo com regras objetivas de competência previamente ao fato. O julgamento acabou suspenso após o pedido de vista do ministro Luiz Fux. A seguir, ministro do STJ substitui prisão preventiva de modelo carioca por medidas cautelares alternativas. Voltamos em instantes. Já
Dura mais de 8 horas o julgamento do promotor de justiça André Luiz Garcia Pinho. Acusado de matar a esposa, ele foi denunciado por feminicídio e está sendo julgado por desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós vamos ao vivo a Belo Horizonte conversar com o repórter Marco Aurélio Franco, que tem todas as informações sobre esse caso para a gente. Oi, Marco, boa noite para você. Boa noite, William. O relator do caso, o desembargador Vanderlei Paiva, votou pela condenação de André Luiz Garcia de Pinho pelo crime de feminicídio triplamente qualificado. Ele foi acusado de matar a esposa, Lorenza de Pinho, em abril de 2021. Em seguida, a revisora, desembargadora Beatriz Caires, seguiu o voto do relator e também votou pela condenação. O julgamento, presidido pelo primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Alberto Vilas Boas, começou às 9 horas da manhã com as alegações da defesa e da acusação. O promotor André Luiz Garcia de Pinho está sendo julgado pelos 20 desembargadores do órgão especial pelo fato de ter foro privilegiado. Logo depois do voto da revisora, todos os outros desembargadores do órgão especial que participam do julgamento também votaram pela condenação do promotor por homicídio, ou melhor, feminicídio triplamente qualificado, ou seja, o promotor do Ministério Público de Minas Gerais, André Luiz Garcia de Pinho, está condenado à prisão. Nesse exato momento, os desembargadores do órgão especial estão calculando a dosimetria da pena, ou seja, quantos anos o promotor André Luiz Garcia de Pinho vai cumprir de prisão. Voltamos com você, William. Marco Aurélio Franco, direto de Belo Horizonte. Obrigado pelas informações. Ao conceder habeas corpus, o relator no Superior Tribunal de Justiça substitui prisão preventiva do modelo Bruno Krupp, acusado de atropelar e matar um adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro, por medidas cautelares. Samanta Peçanha traz as informações. O caso aconteceu em julho do ano passado. De acordo com o processo, Bruno Krupp pilotava uma moto em alta velocidade. O réu responde a processo pelo crime de homicídio simples e por dirigir sem a devida permissão ou habilitação. Ao analisar o habeas corpus, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, observou, entre outros fatores, que a autoridade policial inicialmente imputou ao acusado o crime de lesão corporal culposa e 2 dias mais tarde alterou a classificação da conduta para homicídio sob a modalidade de dolo eventual. Apesar de reconhecer a gravidade das consequências do fato, o ministro destacou que, diante das circunstâncias do caso, o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de dirigir veículo, comparecimento periódico em juízo e proibição de sair da comarca sem autorização judicial são medidas suficientes para evitar a prática de novo crime. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, enviou ao Supremo Tribunal Federal a investigação sobre compra de respiradores pelo consórcio Nordeste. Jéssica Castro. O inquérito sigiloso foi instaurado para investigar possíveis crimes na contratação direta pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste de uma empresa supostamente sem qualificação técnica para fornecer 300 ventiladores hospitalares que auxiliariam no combate à pandemia da Covid-19, no valor de R$ 49,5 milhões de reais. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foram deferidas medidas cautelares para aprofundar as investigações, devido à existência de autoridade com foro por prerrogativa de função à época do caso. Foram definidas a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático, além de diligências de busca e apreensão. Agora, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, observou que estão pendentes a análise do material apreendido e o relatório da Polícia Federal sobre as provas, além de ter sido solicitado mais prazo para a elaboração do relatório conclusivo. Mas, conforme apontado pelo Ministério Público Federal, não há mais competência do STJ para o inquérito, por não haver atualmente nenhum investigado com foro por prerrogativa de função. Por isso, o ministro Og Fernandes encaminhou o inquérito ao Supremo Tribunal Federal para que seja avaliada a existência de autoridade com foro que determine a competência do próprio STF. Para a terceira turma do STJ, as decisões proferidas em processo eletrônico devem ser publicadas em Diário de Justiça quando o réu não constituir advogado nos autos. Quem explica é o repórter Rafael Porfírio. No caso julgado,
uma agência de comunicação ajuizou ação contra um banco e uma administradora de consórcio, pedindo o pagamento de cerca de 15 milhões de reais pelo suposto descumprimento de contrato de serviços publicitários firmado entre as partes. Embora citados, os réus não apresentaram contestação. Após decretar a revelia, a Justiça de Primeira Instância condenou as duas empresas demandadas ao pagamento da obrigação. Os réus apelaram, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou o recurso intempestivo, por entender que, por se tratar de processo eletrônico, não seria necessária a publicação da sentença no Diário de Justiça. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para determinar o julgamento do mérito da apelação na segunda instância. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que, mesmo em processo eletrônico, a publicação na imprensa oficial só será dispensada quando as partes estiverem representadas por advogados cadastrados no Sistema Eletrônico do Poder Judiciário, pois assim a intimação se fará pelo próprio sistema. Uma bancária da Caixa Econômica Federal, demitida por justa causa após pedir auxílio emergencial pago durante a pandemia da Covid-19, vai ser indenizada. Ela comprovou que o contrato não estava ativo na época do pagamento do benefício. Confira na reportagem de Daniel Vasquez. Na reclamação trabalhista, a bancária pediu a reintegração ao emprego e o pagamento de indenização por danos morais. Ela alegou que, na época em que o benefício foi pago, estava afastada do emprego em licença não remunerada de 3 anos para cuidar do pai, que estava doente. Como o sítio em que morava com a família fica a 60 quilômetros do local de trabalho, solicitou o afastamento. A trabalhadora sustentou ainda que não agiu de má fé, porque entendia que o contrato com a Caixa não estava ativo na época do pedido do auxílio, conforme previsto na lei que instituiu o benefício, e que havia devolvido ao Ministério da Cidadania o valor recebido. O auxílio foi criado para ajudar pessoas em situação vulnerável durante a pandemia da Covid-19. O valor das parcelas pagas variaram entre R$ 150 e R$ 600. A Caixa entendeu que o benefício foi pago à empregada indevidamente e abriu um processo administrativo que culminou na dispensa dela por justa causa por ato de improbidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve decisão de primeiro grau que havia anulado a justa causa e determinado a reintegração ao emprego, mas excluiu o pagamento da indenização de R$ 5 mil. Para o TRT, não foram comprovados prejuízos de ordem moral e o fato de o empregador ter exercido o direito de dispensar por justa causa, ainda que posteriormente anulada, não autoriza a condenação. Na terceira turma do TST, o relator do recurso de revista da bancária, ministro Alberto Balazeiro, observou que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, a reversão da justa causa por si só não justifica a reparação a título de dano moral. A exceção, porém, é quando a justa causa tem por fundamento ato de improbidade. Nesse caso, o dano é presumido. Outro ponto assinalado pelo relator foi o fato de a Caixa não ter questionado mais o afastamento da justa causa. Assim, os ministros entenderam que a trabalhadora foi acusada injustamente de cometer ato desonesto e a sentença foi restabelecida por unanimidade. A Vara de Saúde de Mato Grosso está utilizando aplicativo de mensagem como um dos canais diretos de comunicação. Pelo WhatsApp, é possível tirar dúvidas sobre atendimento e até acompanhar o andamento dos processos. Repórter Loriane Vilar conta pra gente. O celular na mão e um problema para resolver. A sogra da Marina descobriu que estava com uma doença no coração e precisava passar por uma cirurgia urgente. A partir daí, começou uma corrida para uma vaga em hospital. Marina enviou uma mensagem de texto via aplicativo para a Defensoria Pública, que prestou o primeiro atendimento jurídico e encaminhou a causa para a Vara da Saúde de Mato Grosso. Pelo WhatsApp, também, ela encaminhou os exames, pedidos de procedimento e acompanhou o processo do início ao fim. Rapidinho já deram o parecer, né, que era realmente caso de urgência. E aí eu consegui pôr lá liminar por meio digital, pelo WhatsApp. Eu não precisei sair de casa nem um dia.
todos os dias e todo o meu atendimento foi todo pelo WhatsApp. Isso porque do outro lado da linha ou na frente da tela do computador tem servidores exclusivos da Vara da Saúde para atender a população e garantir o direito à saúde. No site do Poder Judiciário de Mato Grosso, o cidadão encontra o ícone Vara da Saúde. Qualquer pessoa tem acesso aos canais de comunicação, entre eles o número do celular que também atende pelo WhatsApp, 65992242318. A vantagem é assim, a rapidez, né? E assim, a pessoalidade que a pessoa tem, né? Ele tem um atendimento, posso dizer, exclusivo, né? Ele vai usar um aparelho dele e vai ter uma resposta de uma pessoa para ele, não de uma máquina, não de uma resposta de um robô. Eu achei ótimo. Inclusive, eu divulgo isso, porque tem gente que eu conheço que está internada e eu pergunto, você já entrou para liminar? Você já procurou a secretaria? É pelo WhatsApp. Eu vou compartilhando. Membros do MPF e representantes dos 3 poderes firmam Pacto Nacional em Defesa da Democracia. Todas as informações no próximo bloco. Até já. Membros do Ministério Público Federal e representantes dos 3 poderes firmaram hoje um Pacto Nacional em Defesa da Democracia. As informações com Érica Pichelli. O pacto foi proposto pelo Conselho Nacional do Ministério Público com o objetivo de reafirmar o compromisso das instituições na defesa da democracia e do Estado de Direito. Ele foi firmado entre representantes do Ministério Público, dos poderes executivo, legislativo, judiciário e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, em razão do evento do dia 8 de janeiro, temos um trabalho que já se materializa em aproximadamente 1.200 denúncias apresentadas. Mas, para além de vigiar e punir, temos de favorecer e prestigiar e fortalecer todos os dias os valores democráticos. Depois da assinatura do pacto, teve início um seminário que foi realizado durante todo o dia com autoridades presentes, procuradores do MPF e acadêmicos, e teve como tema central a defesa da democracia e suas vertentes. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, recebeu hoje deputados distritais que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos. O encontro foi sobre o compartilhamento de dados não sigilosos apurados em inquéritos do Supremo sobre os ataques aos 3 poderes. Os parlamentares pediram a troca de informações para avançar no trabalho da CPI em andamento na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Comissão TSE Mulheres e a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, realizaram o 3º Encontro Nacional de Magistradas integrantes de cortes eleitorais. Mariana Fabre tem os detalhes. Na abertura, a ministra Carmen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, salientou a força transformadora das mulheres e lembrou que março é um mês importante para comemorar as conquistas, mas também para dialogar e propor ações para efetivar a igualdade de gênero prevista na Constituição Federal. Quase 35 anos depois do início de vigência dessa Constituição, continuamos sendo destratadas em termos de igualdade, como se tivessem iguais direitos no texto da lei e muito menos direito no contexto da aplicação das leis, que é a vida real. Não desconhecemos que temos leis sim, temos cotas sim no espaço eleitoral, continuamos a ter um número menor de mulheres que chegam a ser eleitas e temos fraude à cota de gênero todos os dias quase, não é isso, ministro Benedito? Ministro Sérgio Banhos, quase todas as sessões deste Tribunal Superior Eleitoral, um dos casos que a gente julga é por fraude à cota de gênero. Ainda na abertura, os ministros do TSE, Benedito Gonçalves e Sérgio Banhos, estiveram presentes. Durante a conferência que ocorreu pela manhã, o assunto foi o papel do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no combate à discriminação. Durante a tarde, o tema seguiu, mas de forma prática. O evento contou também com um painel composto por uma juíza e desembargadoras do Norte e do Nordeste do país.
Elas falaram sobre os desafios que mulheres enfrentam na vida profissional e pessoal. E o empoderamento feminino foi incentivado. O encerramento foi feito pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que reforçou a importância da presença feminina nos tribunais regionais eleitorais. Falou da cota de gênero e do combate às fraudes. E, no fim, deixou um agradecimento especial. Eu agradeço a cada uma de vocês pela atuação, a atuação que eu tenho certeza a história já gravou como uma das atuações mais importantes da Justiça Eleitoral. A atuação que garantiu a democracia. E vocês auxiliaram o Tribunal Superior Eleitoral a garantir a democracia. A Justiça Militar da União está completando 215 anos com homenagens e entrega de comendas da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Renato Rosa tem mais informações. A cerimônia foi nesta quarta-feira no Clube do Exército em Brasília. O chanceler da Ordem é o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco Josélio Parente Camelo. A Ordem do Mérito Judiciário Militar presta homenagem a pessoas e instituições públicas, privadas, nacionais e estrangeiras. Elas receberam comendas com insígnias nos seguintes graus: Gran Cruz, Alta Distinção, Distinção e Bons Serviços. A Justiça Militar da União é a mais antiga do país. Foi criada em abril de 1808 pelo príncipe regente de Portugal, Dom João. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.